Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começando então, devagarzinho, enquanto as outras pessoas vão chegando também. Quem já estiver por aqui, estiver me ouvindo, pode ir mandando no chat o nome e escrito na frente presente para registrar a participação de vocês no curso, tá bom? Quem quiser ligar a câmera, se sentir à vontade, pode ligar. Quem não quiser também, tudo bem, não tem problema. É só pedir a gentileza de todo mundo manter os microfones fechados. E se vocês quiserem fazer intervenções durante a minha fala, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eu pensei a dinâmica desse curso. Mas se vocês quiserem falar, vocês podem sinalizar no chat ou levantar a mão também. Mas, de qualquer maneira, no final, depois da minha exposição, eu vou abrir um espaço para a gente discutir. Quem quiser colocar dúvida ou quem quiser fazer comentário também, pode ficar completamente à vontade, tá bom? Bom, sejam bem-vindas e bem-vindos, então, ao curso Direitos Humanos e Direitos dos Povos Indígenas. Eu sou Ana Carolina Saviulo, eu sou formada em Ciências Sociais, fiz mestrado na Antropologia Social e agora estou fazendo doutorado também na Antropologia. Na graduação e no mestrado, principalmente na graduação foi quando eu fiz a aproximação com o tema do que se convencionou chamar infanticídio indígena, né, que é o nosso tema privilegiado aqui de discussão hoje. Então, no final da graduação, quando eu fui fazer o TCC, eu comecei a me aproximar dessa discussão, né? Eu tinha o interesse de pensar como que os direitos humanos eles podem estabelecer diálogos, né, no sentido de pensar limites também, alcances e limites dos direitos humanos quando a gente fala de populações tradicionais, né, de forma específica aqui, povos indígenas, né. Depois, no mestrado, eu estudei como que essa categoria. Eu vou explicar melhor assim daqui a pouco, né? Mas falando assim de forma geral, só para me apresentar para vocês, eu estudei essa categoria, né? Que eu estou entendendo aqui como uma categoria sociológica que é mobilizada de forma específica por atores específicos em contextos específicos, né? Então eu olhei para essa categoria infanticídio indígena e a forma como ela foi construída no debate nacional, político e religioso também, por atores brasileiros, sobretudo missionários evangélicos e políticos da Frente Parlamentar Evangélica. Nessa pesquisa eu me deparei com um projeto de lei, que é o projeto de lei da Câmara PLC número 119/2015, que discorre, né, sobre o infanticídio indígena. A gente vai ver que ele apresenta uma perspectiva, uma certa dimensão de criminalização dos povos indígenas, né? A gente vai ter a oportunidade de discutir sobre isso. Só um minutinho, quem levantou a mão? Ah, sim. É o PLC, vou mandar aqui. PLC. A gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouco, então pode ficar tranquila. Mas é o PLC 119/2015. Então, que discorre sobre, né, o que se convencionou chamar infanticídio indígena, e a gente vai ver adiante que que esse projeto ele apresenta uma dimensão de criminalização dos povos. O que eu queria falar para vocês também nessa breve apresentação é a importância que eu vejo na intersecção entre as ciências sociais e o direito, né? Então, esse é um tema que apareceu para mim já quando eu estava na graduação, quando eu comecei a me aproximar desse tema, e sobretudo no mestrado isso ficou muito nítido para mim, porque eu comecei a estudar um pouco sobre pluralismo jurídico, né? A gente não vai entrar muito nessa discussão de pluralismo jurídico depois no final. Se alguém quiser comentar, né? Não sei quantos de vocês já estudaram, conhecem, né, essas discussões dentro da teoria crítica do direito, né, que vai pensar como que a gente resolve determinados conflitos, né,
que passam pela culturalidade. Mas eu queria ressaltar que esse é um interesse profundo que eu tenho e também um compromisso político, né, que eu assumo de tentar fazer essas pontes entre o mundo do direito e o mundo das ciências sociais. Então, é por isso que eu estou aqui na ESA hoje, né, por isso a proposta de ministrar esse curso, para a gente tentar construir esse diálogo, porque eu realmente acho que é fundamental. Não sei quantos de vocês, de fato, são operadores do direito, ou são pesquisadores, enfim, mas eu penso, defendo muito que é importante que advogados, né, enfim, pessoas que estão pensando e operando a lei, tenham essa dimensão de uma discussão sobre cultura, né, sobre pluralidade, enfim. Para esse curso, então, a gente vai... Na verdade, esse curso, né, que eu intitulei Direitos Humanos e Direitos dos Povos Indígenas, ele é parte de uma proposta mais ampla que eu fiz para a ESA. Eu não sei se tem alguém aqui que esteve na primeira parte que eu dei em novembro, que foi o curso Política Indigenista e Movimento Indígena do Integracionismo à Autodeterminação dos Povos. Né? Eu desmembrei eu tive uma ideia de um curso de 8 horas, mas eu desmembrei esse curso para atender um pouco o formato, né, que a ESA coloca para esses cursos que são online. Então, eu dividi ele na primeira parte, que foi em novembro. Não sei se tem alguém aqui que estava nesse curso. A gente discutiu a política indigenista no Brasil nos séculos 20 e 21, né, especialmente passando sobre as noções de assimilação, integracionismo, tutela e autodeterminação, demonstrando como que a emergência do movimento indígena rompe com a ideia de tutela. Então, hoje, né, no curso que a gente vai falar especificamente a partir do meu recorte de pesquisa, o chamado infanticídio indígena, a gente vai tocar em alguns momentos sobre essas noções que eu trabalhei, vamos dizer assim, na primeira parte desse curso. Mas isso não é um problema para quem não estava na primeira parte, né? Porque os cursos, eles não são pré-requisito um do outro, apesar de serem complementares. E se tiver dúvida também a respeito de alguma noção, de algum conceito que a gente passar da política indigenista, também a gente pode conversar, ou durante a minha exposição, ou também no final da minha fala. Bom, então, especificamente falando sobre o curso de hoje, né? Ele tem como base a pesquisa de mestrado que realizei no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas entre 2018 e 2022, e a dissertação foi intitulada A Construção Social da Categoria Infanticídio Indígena e o Mapeamento de seus atores sociais no Brasil. Então, para fazer essa pesquisa, no âmbito das ciências sociais e, sobretudo, na antropologia social, é fundamental a execução de um trabalho de campo. Então, eu fiz um recorte teórico do que eu queria pesquisar, né? Ou seja, a construção dessa categoria infanticídio indígena dentro do contexto da política nacional. E, uma vez feito o recorte, eu fui a campo. Então, eu passei um tempo em Brasília durante o mestrado, né, fazendo o que a gente chama de incursões etnográficas. Eu não sei se esse termo é familiar para vocês, né, mas a gente, na antropologia, a gente faz o que é chamado pesquisa etnográfica, ou seja, a gente vai para dentro de um universo, daquele universo do que a gente quer pesquisar, e faz entrevistas, faz observação, né, o que a gente chama de observação participante. Então, a gente procura acompanhar as atividades, né, seja da instituição, do grupo, das pessoas que a gente tem interesse em pesquisar. Então, foi isso que eu fiz também durante o mestrado, né, eu passei um período em Brasília, fazendo trabalho de campo em 2 lugares, na organização Atini Voz pela Vida, em que a gente também vai conversar sobre ela ao longo do curso, né? É uma organização de orientação missionária.
que se reivindica, eu não vou dar muitos detalhes agora, porque a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas só para dar um panorama para vocês, é uma organização de orientação missionária que se reivindica ativista da chamada luta contra o infanticídio indígena, né? Ela tem uma importância política bastante preponderante, né, nesse cenário do Congresso Nacional, como a gente também vai ver ao longo do curso. E fiz trabalho de campo também no âmbito da Frente Parlamentar Evangélica, né, acompanhando o trabalho de alguns deputados que participaram mais ativamente da discussão em torno da aprovação desse projeto de lei, o PLC 119/2015. Depois, esses dados, né, depois que eu voltei do meu trabalho de campo, esses dados que foram coletados, eles foram trabalhados, né, daí eu escrevi a dissertação, e hoje a proposta desse curso é uma espécie de desdobramento também dessa pesquisa que eu fiz, né, tentando justamente não falar somente para antropólogos, mas tentar construir essa ponte também com o mundo do direito. Bom, aqui no curso a gente vai trabalhar, então, como que o uso da categoria infanticídio indígena em contexto legislativo, ou seja, por meio do projeto de lei da Câmara número 119/2015, opera como uma ferramenta de exposição e vulnerabilização de povos e coletividades indígenas. É importante ressaltar que vários especialistas, muito antes de mim, já vêm alertando sobre o perigo, desde o lançamento sobre este perigo, né, de exposição e criminalização das coletividades indígenas, desde o lançamento do projeto, que foi em 2007. Né, o PLC 119/2015, ele passa a ter essa designação quando ele vai para o Senado. Então, a gente também vai ver como que foi o processo de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, né, o projeto foi lançado em 2007. Então, já tem bastante tempo que tem algumas pessoas, não é um assunto que foi assim largamente discutido por várias pessoas, mas tem alguns especialistas pontuais, e aqui de partida eu já falo a importância que a Mariana Holanda, que é antropóloga também e professora da UNB, ela tem nesse debate, né? Ela fez uma dissertação de mestrado em 2000 e eu não lembro exatamente, mas não lembro exatamente qual que foi o ano da dissertação dela, mas ele já é no contexto ali do lançamento do projeto de lei, né, que foi em 2007. Então, só para ressaltar que tem outras pessoas também pensando sobre isso e já fazendo essa espécie de alerta, né, sobre as nuances desse projeto de lei. Então, aqui eu tenho como pressuposto que a concepção de universalidade dos direitos humanos, ela deve ser tensionada não apenas em discussões antropológicas, mas também no âmbito do direito, especialmente no tratamento jurídico dispensado aos povos indígenas. Pretendo complexificar a noção de direitos humanos, isso a gente vai ver com mais detalhes na aula 2, cuja concepção universalista e universalizante possui alcances e limites particulares quando se trata dos direitos de povos indígenas. Então, aliando ferramentas da antropologia e do direito, o curso objetiva demonstrar o caráter sociológico da construção dos direitos humanos, isto é, interpretá-los desde uma perspectiva de desnaturalização, a fim de compreender o contexto histórico e social de sua criação. Então, tendo apresentado para vocês o objetivo, o pressuposto desse curso, né, qual que é o recorte que a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma exposição para vocês, né, como a gente está em muitas pessoas, agora a gente está em 42 pessoas, eu acho que a melhor, né, assim, a forma que funciona mais para a gente poder conversar é eu fazer essa exposição, né, e depois no final eu abro para a gente conversar, enfim, para quem também quiser colocar as dúvidas.
e se alguém precisar falar durante também, é só levantar a mão, sinalizar que eu abro a fala para vocês. Então, eu sugiro para para essa abertura, para esse primeiro momento da nossa conversa, como ponto de partida, pensar, afinal, o que é o infanticídio indígena. E eu sempre estou usando aqui, eu estou com o meu roteiro da aula aberta, né? Eu vou, em algum momento, compartilhar a tela com vocês quando eu for mostrar alguma coisa que seja mais visual, mas é importante ressaltar que eu estou sempre usando a expressão infanticídio indígena entre aspas, porque como eu estou partindo do pressuposto que é uma categoria, ou seja, que é uma expressão que tem um recorte específico, né, e aqui nesse caso dentro da política e das discussões evangélicas, então acho que é super importante ressaltar isso, que eu não estou tomando de barato a expressão, né, e a gente vai entender melhor por quê, né, qual que é o motivo de empregar essa expressão entre aspas. Mas antes, também é muito importante dizer que a categoria infanticídio indígena, ela é uma categoria em disputa. Por quê? Por exemplo, na literatura antropológica, a gente pode observar registros históricos de eventos nos quais crianças indígenas eram deixadas para morrer por suas genitoras após o parto. E isso poderia acontecer, sobretudo, por dois motivos. Por essas crianças recém-nascidas não terem reconhecido o seu estatuto de pessoa, e essa é uma discussão muito cara para a etnologia indígena, que é um subcampo disciplinar da antropologia que vai pensar, que vai estudar, vai se debruçar sobre as populações indígenas, a sua forma de organização social, organização política, cosmológica, dentre vários outros aspectos, né? Então, não sei se isso é uma discussão que aparece no universo do direito, mas eu imagino que essa discussão sobre quando e como se reconhece o estatuto de pessoa, né, a um ser, né, um embrião, enfim. Eu acho que no âmbito do direito isso pode aparecer de forma mais familiar nas discussões sobre a descriminalização do aborto, né? Então, nos argumentos que são utilizados a favor ou contra a descriminalização do aborto, né? Então, a partir de quando e aí a gente, né, sempre precisa também entender quem é esse agente, né? Se é a chamada sociedade ocidental, entre aspas, também, né, pensando numa categoria mais genérica, ou se a gente está falando de algum povo específico indígena, né? Então, isso é uma discussão muito importante para a etnologia indígena, pensar as nuances e as diferenças de quando que um ser ele passa a ser reconhecido como pessoa, quando ele adquire esse status. Então, esse deixar para morrer, né, retomando, ele poderia acontecer historicamente, ou por esse motivo, né, por essas crianças recém-nascidas não terem reconhecido o seu estatuto de pessoa, ou simplesmente por razões mais pragmáticas, como o controle demográfico, por exemplo. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo da literatura antropológica, em uma viagem realizada pelo antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira aos índios Tapirapé na década de 50, né, os índios Tapirapé estão localizados nos estados do Mato Grosso e do Tocantins. Essa viagem foi relatada num texto intitulado A Situação Atual dos Tapirapé. E esse texto, que é uma espécie de relatório, ele foi encomendado na época, na década de 50, pelo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi o órgão responsável pela política indigenista até a criação da FUNAI em 1967. Então, nesse texto, depois eu posso compartilhar com vocês, é um texto bem antigo, assim, eu peguei uma versão
em PDF. Se depois vocês tiverem interesse, eu posso colocar lá no Classroom, ou vocês também depois podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu e-mail também. Mas, enfim, para quem tiver interesse, eu posso disponibilizar o texto depois. Mas, enfim. Então, nesse texto relatório, a gente observa uma descrição que o Cardoso de Oliveira faz a respeito de um evento que acontecia nos índios Tapirapé, que era a eliminação do quarto filho do casal. Então, esses índios, né, eles tinham essa prática, né, como estratégia de controle demográfico, deixar morrer o quarto filho. E quando o Cardoso de Oliveira ele fez essa viagem encomendada, né, para realmente observar a situação que aquele povo estava vivendo, né, enfim, em diferentes aspectos, né, ele já observou e registrou o desaparecimento da prática de infanticídio naquele povo. Então, ressaltando, né, já na década de 50, havia o registro do desaparecimento do infanticídio naquela população indígena. O que eu quero dizer com isso? Que há, sim, na literatura antropológica, registros da ocorrência de infanticídio entre povos indígenas. Esses registros, contudo, eles são históricos, ou seja, eles estão localizados numa escala temporal que não é o momento contemporâneo. Então, a literatura antropológica mais contemporânea, ela não reconhece etnograficamente, isso é, com base em dados empíricos, em dados de pesquisa coletados em loco, a ocorrência de infanticídio como uma prática deliberada em populações indígenas atualmente. É importante dizer também que não há uma congregação de dados estatísticos e oficiais que comprove a ocorrência do infanticídio como uma prática deliberada entre povos indígenas. E aqui eu queria destacar uma nota oficial que a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, emitiu em 2009. A ABA, ela é a instituição de maior representatividade da classe antropológica no Brasil. E no contexto do lançamento do projeto de lei, né, que foi em 2007, depois a gente vai ver como esse assunto teve uma repercussão muito grande na mídia, a ABA viu ali, naquele contexto, a necessidade de se posicionar a respeito dessa discussão, né? Então, eu vou citar um trecho que diz o seguinte: sabe-se que práticas de infanticídio entre os indígenas são virtualmente inexistentes no Brasil atual, como logo vieram a esclarecer a FUNAI e os antropólogos. São raros os casos onde exista informação etnográfica confiável ou consistente sobre tais fatos. Mas, como eu falei para vocês no início da minha exposição, a categoria infanticídio indígena, ela é uma categoria em disputa, ou seja, diferentes atores disputam verdades sobre ela. De outro lado, missionários evangélicos atuantes entre povos indígenas defendem que o infanticídio é uma prática existente entre alguns povos indígenas no Brasil e justificam um argumento com base em sua experiência pessoal. É importante atentar-se ao emprego da palavra prática, que tem como um de seus significados a realização de uma atividade costumeira e recorrente. Ao afirmar que alguns povos indígenas mantêm a prática do infanticídio, os missionários afirmam também tratar-se de algo que acontece de forma sistemática. Então, aqui eu estou tentando mostrar para vocês essas disputas que acontecem em torno da categoria, né? Então, por um lado, antropólogos que têm essa experiência de campo entre povos indígenas relatam não acontecer o infanticídio enquanto prática, né? Eu acho que aqui é importante a gente
olhar mesmo para o emprego dessa palavra, né? Prática, porque tudo que remete à prática remete a algo que acontece de forma recorrente e sistemática, né? Então, os antropólogos, com base em suas experiências em campo e também com base na ausência de dados oficiais, não reconhecem a existência de infanticídio entre povos indígenas como uma prática deliberada, ao passo que missionários, que também têm atuação, né, em áreas indígenas, afirmam que é uma prática que acontece de forma corriqueira, né? Então, por isso eu quis demonstrar um pouco como ela está em disputa, né? E aqui eu não quero trazer nenhuma dimensão moral para o debate, né? Eu tenho o meu posicionamento como antropóloga, enfim, com base também nas pesquisas que eu realizo, que eu realizei, mas enfim, eu acho que não é exatamente o propósito aqui decidir, né? Enfim, quem que está certo ou errado, até porque a gente não vai conseguir fazer isso aqui, né? Então, embora esses missionários eles não tenham como base, eles não se baseiem em dados estatísticos oficiais, eles têm, a atuação deles tem uma importância, uma relevância no cenário público e político, porque alguns desses missionários, como a gente vai ver também adiante, eles têm um trânsito bastante fluido, assim, entre a vida religiosa e a vida política. Então, como a gente vai ver, políticos que estão dentro da frente parlamentar evangélica, né? Porque a luta contra o infanticídio indígena, ela virou uma espécie de bandeira também da frente parlamentar evangélica, né? Então, alguns desses políticos que estão inseridos na frente e que foram mais ativos, né, tanto na criação como na defesa do projeto, a gente vai ver que eles têm ligações com missões. Ao passo que também missionários que atuam entre povos indígenas têm um trânsito, têm acesso à política nacional, né, ao Congresso Nacional, enfim, a determinados ministérios, como, por exemplo, é o caso da Damares Alves, né, que ela é uma das fundadoras da ONG Atini Voz pela Vida, né, essa organização que eu fiz trabalho de campo, e a partir de 2019, bom, a gente vai falar sobre isso adiante também, mas só adiantando um pouquinho, ela é uma figura que atua politicamente, né, que tem vida política já há muito tempo, assim, há 2 décadas pelo menos, ou mais de 2 décadas, mas ela ganhou muita preponderância quando ela assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Então eu acho que ela é um exemplo bastante emblemático de como que um sujeito, né, um determinado sujeito religioso, ele pode ter uma preponderância política assim bastante significativa, né? Então é por isso que a atuação desses missionários acaba também tendo bastante importância, bastante relevância nesse cenário que a gente está discutindo, né? E a gente vê a associação entre missionários e os políticos da Frente Parlamentar Evangélica, sobretudo na criação do projeto de lei 1057/2007, que é o atual projeto de lei da Câmara número 119/2015, que eu falei para vocês, né? O principal catalisador dessa parceria, na minha leitura, então, o principal catalisador dessa parceria entre a sociedade civil e a política nacional é, como eu acabei de falar, a organização brasiliense Atini Voz pela Vida, que se reivindica uma organização sem fins lucrativos, pró-vida e atuante na chamada luta contra o infanticídio indígena. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa organização. Quando o projeto de lei foi lançado,
a Atini, Voz pela Vida, ela ganhou um certo destaque na mídia, né? Depois sumiu. Depois eu vou apresentar para vocês uma sistematização que eu fiz sobre como que o assunto foi aparecendo na mídia, né? E também em quais anos, quando que foi mais e quando que foi menos, mas enfim. No período, no momento de lançamento do projeto, ela despontou bastante na mídia, né? Muitas pessoas, apesar de não conhecerem a fundo, já ouviram falar. Então, também por isso que eu estou colocando aqui para vocês, porque eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre essa organização e o trabalho que eles fazem lá em Brasília também, mas em muitas áreas indígenas, né? Bom, mas eu considero que a Atini seja o principal catalisador para o lançamento do projeto de lei, porque conta com a presença de figuras que pertencem concomitantemente ao mundo da política e ao mundo religioso, evangélico e missionário. E uma dessas figuras, como eu falei para vocês, é a Damares Alves, que é pastora evangélica, atuante na vida política há mais de 20 anos e uma das fundadoras da Atini. E aqui eu queria compartilhar com vocês um trecho de uma fala da Damares Alves que foi proferida em 2017 numa audiência pública para debater o chamado infanticídio indígena na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a Damares ela vai dizer assim, eu vou citar. A Atini nasceu aqui no plenário de uma comissão. Em 2005, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias trouxe um fato inédito que estava acontecendo no Brasil para ser tema de discussão aqui nesta casa. Uma índia da etnia Suruahá supostamente estava sendo sequestrada por um casal de missionários da instituição Jocum, que é a missão Jovens com... a instituição, uma organização missionária intitulada Jovens com uma Missão. Continuando a citar. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias ficou preocupada com o crime, entre aspas, e trouxe os bandidos, também entre aspas. Quando os bandidos chegaram à comissão, para sua surpresa, o plenário estava cheio de indigenistas, de prefeitos de cidades do interior do Brasil, de estudantes de direito e assessores desta casa, como eu, que já tinham conhecimento da história e de outros casos, bem como de assessores que já amavam os indígenas e estavam nos bastidores desta casa conversando com o parlamento e dizendo que estava na hora de avançarmos nesse tema. Naquele dia, na Comissão de Direitos Humanos, esse grupo de assessores estava aqui, assim como um grupo de pessoas que vieram do Brasil inteiro para ver o depoimento dos bandidos, entre aspas. Naquele dia, os bandidos disseram: este é mais um caso de infanticídio. Esse grupo de assessores parlamentares e gente do Brasil inteiro resolveram dar um basta e lançar aqui na casa um movimento chamado Atini. Só um movimento para ajudar no diálogo com antropólogos, advogados, psicólogos e indigenistas. Terminei a citação, né? Então, só retomando que essa fala foi proferida pela Damares Alves em uma audiência pública intitulada Debate sobre Infanticídio Indígena na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Né? Então, eu acho que essa fala ela tem muitas nuances que a gente poderia escolher para analisar. Né? Eu acho que tem muito essa questão de uma certa moralização sobre, né, que está muito presente nessa discussão. Mas o que eu gostaria de ressaltar para vocês é como essa fala ela mostra que a Atini ela chama primeiro de movimento, né? Então ela chama de movimento chamado Atini quando ele nasceu, né? Eu acho que essa fala ela é muito ilustrativa para demonstrar como que essa organização que começa como um movimento, né, um movimento de assessores, de parlamentares, de indígenas, enfim, pessoas que estão lá assistindo essa audiência, né,
e como que ela nasce dentro do Congresso Nacional, né? Então, ele é um movimento que tem uma orientação religiosa, né, uma orientação missionária, mas como que ele está, ao mesmo tempo, muito presente na política nacional, né? Então, é por isso que eu disse para vocês que eu vejo a ATNI como o principal catalisador do debate, né, que vai concatenar o universo político e o universo religioso, porque ela está imersa nesses dois universos transitando transitando entre eles. Bom, então o PL 1057, projeto de lei 1057, ele foi proposto no ano de 2007 pelo então deputado federal Henrique Afonso, do Partido Verde do Acre, que também é evangélico e pai adotivo de uma criança indígena. Aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que não se sabe efetivamente se essa adoção do então deputado federal Henrique Afonso, ela foi feita de maneira regular. A retirada de crianças indígenas do seu contexto de origem, sob a alegação de risco de vida por infanticídio, ela é realizada muitas vezes de forma irregular, inclusive com a ajuda de organizações missionárias. Também tem o próprio caso da Damares Alves, eu não sei quantos de vocês têm conhecimento, mas ela também é mãe adotiva de uma criança indígena, que hoje já não é mais criança, né, já é adolescente, quase adulta. Ela chama Lulu Camayurá, e esse caso ele foi divulgado em 2019 numa longuíssima reportagem que a revista Época fez, né, sobre essa adoção. É uma espécie de denúncia a reportagem, né, porque os repórteres vão lá para o Xingu, no Mato Grosso, de onde essa criança saiu, né, então eles vão lá para o contexto de origem da Lulu Camayurá, e a família consanguínea dela afirma que ela foi retirada de uma maneira irregular, né? Enfim, eles reivindicam a volta dessa criança até hoje. É uma situação assim bastante complicada. Se vocês tiverem interesse, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa matéria. Depois também me cobrem, eu posso mandar o link aqui para vocês. Eu vou fazer isso agora, na verdade. Pronto, aí tá o link. Então, para quem tiver interesse de conhecer a história da saída da Lulu Camayurá do Xingu, narrado pela revista Época, né, em 2019. Bom, poderia repetir, a Caroline pediu, poderia repetir o nome dessa associação sem fins lucrativos? Ela se chama ATNI Voz pela Vida. Inclusive, esse primeiro nome, Atini, ele é de origem suruahá, né, que é um povo indígena. Então, ela é uma palavra da língua suruahá e quer dizer voz. Então, só para vocês saberem, né, o suruahá, eles são um povo emblemático nessa discussão sobre o que se convencionou chamar infanticídio indígena. Eu vou falar isso justamente agora. Bom, então, só retomando, essa relação um pouco misteriosa, talvez, que existe entre a discussão sobre o chamado infanticídio indígena e essas adoções de crianças, né? Então, isso é uma coisa recorrente. E eu acho que também vale a pena dar uma olhada nisso como um dado de pesquisa, né? Evidentemente, sem fazer nenhuma acusação, mas trabalhando aí com o que está em domínio público, como é, por exemplo, o caso dessa reportagem, né? Só para deixar registrado.
É importante dizer que o debate sobre o que se convencionou chamar infanticídio indígena, ele ganhou corpo no país, inclusive, com a denúncia feita pelo Ministério Público contra a missão Jocum, que é uma missão interdenominacional, né, ou seja, que congrega várias denominações de igrejas, ela não pertence a uma única igreja, ela congrega várias, e ela é de origem estadunidense. O significado dessa sigla, como eu falei acima, é jovens com uma missão. Então, o debate, ele ganhou corpo no país com essa denúncia, desculpa, com essa denúncia que o Ministério Público fez contra essa agência missionária, pela retirada irregular de 2 crianças indígenas da etnia Suruahá, que eu também falei agora para vocês, né, que é um povo bastante emblemático no âmbito dessa discussão. E essas crianças que foram retiradas, o nome delas é Iganani e Tititu, ambas tinham alguns problemas decorrentes do nascimento. A Tititu, ela não sobreviveu, acho que ela tinha uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita. Não sei se eu estou falando o nome, o nome assim, mais científico, né, correto. E a Iganani sobreviveu e ela é um dos principais símbolos da chamada luta contra o infanticídio indígena, né? O referido projeto de lei, o PL 1057/2007, em sua primeira versão, ele dissertava sobre a coibição de práticas tradicionais nocivas. Isso é bem importante, né? Essa designação práticas tradicionais nocivas, dentre as quais o infanticídio indígena estava enquadrado. Eu quero mostrar para vocês a ementa do projeto de lei 1057/2007 na versão original. Como é um trecho longo, eu vou compartilhar a minha tela, daí vocês conseguem acompanhar a leitura comigo. Só um minutinho. Tá dando para ver? Alguém poderia me sinalizar, por gentileza? Vou aumentar aqui. Dá para ver? Sim. Sim. Tá bom, obrigada. Bom, então, o projeto de lei 1057/2007, ele dispõe, essa é a ementa, tá? Estou citando. Ele dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e a proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais. São assim entendidas como práticas tradicionais nocivas. 1. Homicídios de recém-nascidos em casos de falta de um dos genitores. 2. Homicídios de recém-nascidos em casos de gestação múltipla. 3. Homicídios de recém-nascidos quando estes são portadores de deficiências físicas e ou mentais. 4. Homicídios de recém-nascidos quando há preferência de gênero. 5. Homicídios de recém-nascidos quando houver breve espaço de tempo entre uma gestação anterior e o nascimento em questão. 6. Homicídios de recém-nascidos em casos de exceder o número de filhos considerado apropriado para o grupo. 7. Nossa, é bastante, tá, gente? Homicídios de recém-nascidos quando estes possuírem algum sinal ou marca de nascença que os diferencie dos demais. 8º, homicídios de recém-nascidos, quando estes são considerados portadores de má sorte para a família ou grupo. 9. Homicídios de crianças em caso de crença de que a criança desnutrida é fruto de maldição ou por qualquer outra crença que leve ao óbito intencional por desnutrição. Abuso sexual em quaisquer condições justificativas. Maus tratos quando se verificam problemas de desenvolvimento físico e ou psíquico na criança. E, por fim, todas as outras agressões à integridade físico-psíquica de crianças e seus genitores,
em razão de quaisquer manifestações culturais e tradicionais, culposa ou dolosamente, que configurem violações aos direitos humanos reconhecidos pela legislação nacional e internacional. Então, o projeto de lei, ele faz esse exercício de elencar, né, de maneira bastante detalhada, inclusive, tudo que ele está entendendo como uma possível, como ele chama também, né, prática tradicional nociva. E aqui, do mesmo jeito que eu comentei com vocês sobre a importância da gente olhar, vocês que são do direito, vocês sabem isso melhor do que qualquer pessoa, a importância que o emprego de uma ou de outra palavra tem, porque isso pode mudar completamente a interpretação, inclusive pode abrir margem para diferentes tipos de interpretação, né? Quando a gente está falando assim de leis, né, enfim, e mesmo de diferentes interpretações, né, de texto. Então, eu vejo esse projeto, né, ele fazendo realmente esse esforço de elencar, assim, tudo que ele está entendendo, né, e do mesmo jeito que eu falei para vocês sobre a importância de olhar para o emprego da palavra prática, né, que vai denotar algo que é uma atividade que acontece de maneira costumeira, né? Quando você adjetiva ainda, colocando prática tradicional, você deixa, né, como um significado implícito ali de que todos esses itens que foram elencados pelo projeto de lei, eles se referem a práticas tradicionais, ou seja, práticas realizadas por povos específicos, né? E no caso aqui, os povos indígenas. Como se, por exemplo, homicídios de recém-nascidos, quando são portadores de deficiências físicas ou mentais, como se isso não acontecesse em outros contextos socioculturais, né? Então, é bastante problemático o emprego dessa expressão prática tradicional, porque você deixa implícito que aquilo pertence a um universo cultural específico, né? É por isso que eu disse também no começo da minha fala, em consonância com tantos outros pesquisadores que já disseram isso antes de mim, o quanto esse projeto de lei ele traz um teor de preconceito em relação aos povos indígenas, né? Porque ele tenta enquadrar uma suposta prática como sendo pertencente a um universo cultural específico, como se não existisse infanticídio, por exemplo, na nossa sociedade, né? Bom, então, dando seguimento, o projeto de lei ele também previa na sua versão original pena de detenção de 1 a 6 meses a qualquer pessoa que tivesse conhecimento da ocorrência e não comunicasse às autoridades competentes, né? Então, eu já comecei a esboçar aqui para vocês, mas eu gostaria de ressaltar alguns problemas desse tipo de enquadramento, né? Então, adjetivar o infanticídio com o termo indígena, infanticídio indígena, né? Ou seja, e enquadrá-lo como uma prática tradicional nociva é promover uma generalização a respeito das distintas realidades dos mais de 300 povos indígenas existentes no país. Hoje a gente tem conta de 305 povos indígenas, com diferentes línguas, com diferentes organizações sociais, políticas, de parentesco, cosmológicas, enfim. Então, a gente tem uma diversidade realmente assim muito significativa para a gente reduzir dessa forma como o projeto de lei tenta fazer, né? A expressão infanticídio indígena, ela carrega um teor de preconceito e, como apontam alguns especialistas, é uma atitude racista, pois atrela a prática a um determinado povo ou povos,
como se isso não acontecesse em sociedades não indígenas. Outro problema desse tipo de enquadramento é prever pena, inclusive de detenção, a qualquer pessoa que possa vir a ter conhecimento de um suposto caso de infanticídio. Essa medida, além de expor populações que já são historicamente marginalizadas, também contribui com a criminalização de antropólogos, agentes de saúde e outros profissionais atuantes em contextos indígenas, né? Então, na versão original, o projeto de lei ele trazia isso como, se vocês quiserem também, depois tiverem curiosidade, não sei se vocês costumam navegar pelos sites da Câmara e do Senado, mas nos dois tem lá o projeto de lei, né? Enquanto ele estava na Câmara, ele era chamado de PL 1057/2007, e depois que ele foi votado e aprovado, ele foi para o Senado, e aí ele foi para o Senado sob a designação de PLC 119/2015. Então, fazendo essas buscas no Google, vocês também conseguem ver todo o processo de tramitação, todos os relatórios que foram elaborados, todas as mudanças pelas quais passou o projeto de lei até ele chegar na sua versão final, que eu também vou trazer para vocês alguns aspectos, né? Mas para quem tiver interesse de olhar com mais detalhes, vale muito a pena, inclusive para conhecer um pouco sobre como funciona uma tramitação, que é um processo longuíssimo, né? E cheio de eventos, enfim, cheio de discussões, cheio de emissão de relatórios com pareceres, né? Então, eu acho que é um exercício bastante interessante para quem tem esses ímpetos de pesquisa, né? Então, como eu falei também para vocês, é algo que acontece com todo projeto de lei, não foi diferente com o PL 1057/2007. Ele passou pelo processo de tramitação na Câmara dos Deputados, permaneceu 8 anos na casa, passou por algumas comissões, como a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no âmbito das quais foram produzidos relatórios por parlamentares que propuseram mudanças em sua redação original. A matéria também foi pauta de 2 audiências públicas realizadas no ano de 2007, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e uma audiência pública em 2016, já no âmbito do Senado, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em 2017, foi realizada uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados, que inclusive foi nessa audiência de 2017 que eu trouxe para vocês a citação daquela fala da Damares Alves, né? Foi nesse evento em 2017 que ela proferiu aquela fala que eu trouxe para vocês. Em agosto de 2015, ou seja, 8 anos depois de ter permanecido em tramitação na Câmara Federal, o projeto ele foi apreciado, foi votado e aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, ao passo que foi encaminhado ao Senado, com modificações em sua redação original, sob a forma de projeto de lei da Câmara número 119/2015. De um total de 454 votos, 361 deputados foram favoráveis à sua aprovação, 84 deputados se manifestaram contrários ao projeto de lei e 9 se abstiveram. Em setembro de 2019, a matéria passou pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, e esse relatório foi elaborado pelo então senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, e o relatório foi favorável à aprovação. Depois, ele passou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se eu não me engano, e o relator seria o então senador Marcos Rogério, mas agora com o final do ano e essa mudança de legislatura, a proposta encontra-se arquivada, né, em decorrência do fim da legislatura.
E como eu falei para vocês, né, o projeto de lei, no seu processo de tramitação, que é comum a todas as propostas legislativas, passou por diversas modificações, né, no texto da lei, e algumas são mais importantes, assim, pelo menos do meu ponto de vista, e eu gostaria de dividir com vocês, de compartilhar. Em 2009, desculpa, quando o projeto ele encontrava-se na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, ele estava sob a relatoria da então deputada federal Janete Pietá, do PT de São Paulo. Em seu parecer, Pietá sugeriu que a expressão combate a práticas tradicionais nocivas, contida no texto original, fosse substituída por defesa da vida e da dignidade humana de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e idosos indígenas. Então, a gente tem uma sugestão de mudança bastante importante, né? A gente falou sobre os significados que estão embutidos nessa expressão, né? Combate a práticas tradicionais nocivas, e ela sugeriu que fosse substituída por uma expressão mais leve, vamos dizer assim, né? Então, ao invés de se falar em práticas tradicionais nocivas, né, usar esse negativo, né, no sentido de combate, de intervenção, sugeriu que a expressão fosse substituída, então, por defesa da vida e da dignidade humana, né? Essa indicação de mudança contida no texto substitutivo ao projeto, ela foi importante para diferenciar o tipo de discurso que passou a ser mobilizado em sua defesa. Então, se por um lado a expressão combate a práticas tradicionais nocivas, ela transmite a ideia de ações incisivas sobre as comunidades indígenas, a expressão defesa da vida e da dignidade humana parece ter como foco a promoção de políticas públicas de conscientização e do protagonismo da mulher indígena em sua comunidade. Aqui eu estou citando uma ideia da Mariana Holanda, que escreveu um artigo super importante para essa discussão em 2018. Esse artigo ele está lá nas referências do que eu coloquei como referências base para o curso, então também quem tiver interesse, e deixa eu pegar o título aqui para vocês. Quem tiver interesse também pode consultar o artigo. Então, para quem tiver interesse, o artigo é esse daqui, da Mariana Holanda. Ele chama Os Ecos Sem Voz, uma década de falas sem escuta no Congresso Nacional, ainda sobre o infanticídio indígena. Então, continuando, a proposta de substituição do termo combate por defesa, ele visou retirar de foco a ideia de criminalização dos povos indígenas, contida no texto original do projeto. Eu vou citar também o trabalho de um outro pesquisador, esse sim do direito, é o Guilherme Scott Rodrigues, professor da UNB, que também foi citado pela Holanda nesse artigo de 2018 que eu compartilhei com vocês. Ele vai dizer assim que o texto substitutivo apresentado pela Janete Pietá, ele procurou, aqui eu vou citar, tá? Inserir a discussão em um contexto mais amplo. Terminei, isto é, extravasá-la para além dos limites da bancada evangélica. E então, essa tentativa de suavizar as expressões empregadas no texto do projeto de lei, ela também, acho que é uma tentativa, evidentemente, de aprimorar o texto, né, original, porque é assim que funciona uma tramitação, né, ele vai passando pelas comissões e passando na mão de diferentes relatores, justamente para se tentar fazer, né, para se tentar produzir uma perspectiva mais ampla e mais diversificada a respeito do projeto,
né, da proposta legislativa. Então, sim, né, eu acho que essa é uma dimensão importante. E também essa tentativa, né, que o Guilherme Scott Rodrigues falou, que a Mariana Holanda também falou, que é de tentar ampliar o escopo da discussão, né? Então, se eu falo em combate a práticas tradicionais nocivas, eu estarei dialogando com um determinado setor específico, né? Então, eu vou estar muito mais conectada, dialogando muito mais, por exemplo, com os missionários, né? Que falam, que já falaram, né? De forma um pouco mais incisiva. A partir do momento que eu mudo a expressão para a defesa da vida e da dignidade, essa é uma imagem que conecta muito mais as pessoas, né? Então, acho que essas sugestões de alteração, elas estão muito relacionadas com isso, né? Com uma tentativa de ampliar o escopo de possíveis apoiadores e defensores da aprovação do projeto de lei. Esse aspecto eu também observei no meu trabalho de campo em Brasília com os agentes da organização Etnia e Voz pela Vida. Em muitas das conversas que eu tive com esses colaboradores, eles afirmaram repetidas vezes que o trabalho de combate ao infanticídio indígena, ele não intenciona a criminalização de povos, mas sim a defesa do direito à vida. De todo modo, em consonância também com outro trabalho da Mariana Holanda, esse de 2017, é importante sublinhar que, a despeito das alterações ocorridas na redação do projeto, seu conteúdo, e aqui eu vou citar a Holanda, ele permanece afirmando a existência de violências tratadas como práticas tradicionais, exclusivas e características dos povos indígenas. O projeto de lei da Câmara, em sua última versão, ele propõe a adição do artigo 54A no título 5, que se chama da Educação, Cultura e Saúde, da Lei número 6.001 de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Então, esse trecho que eu vou citar para vocês, ele prevê uma alteração do Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973, né, que foi criada no período da ditadura militar. Logo na sequência eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os significados dessa lei, enfim, que é uma lei que existe até hoje e que não foi alterada, porque é bastante difícil alterar a legislação indigenista. E a gente trabalhou também o Estatuto do Índio naquela primeira parte que eu falei para vocês, né, do outro curso que eu dei aqui na ESA em novembro, que trabalhou bastante a política indigenista ao longo do século XX, e a gente trabalhou essa lei, mas eu vou recuperar para vocês um pouquinho também para ajudar a situar os significados, né? Enfim, então, na última versão, né, da redação do PLC, o projeto de lei da Câmara, ele propõe, então, a inserção de um artigo no Estatuto do Índio, e ele vai dizer assim: reafirma-se o respeito e o fomento às práticas tradicionais indígenas, sempre que elas estejam em conformidade com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos de que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, eu acho muito curioso, assim, né, muito ilustrativo observar o projeto de lei na primeira versão dele, que eu apresentei para vocês anteriormente, né, a respeito daquele trecho que vai falar sobre combate a práticas tradicionais nocivas e que vai listar tudo aquilo que pode ser enquadrado de acordo com a perspectiva do projeto de lei como uma prática, né, tradicional nociva.
E na última versão, depois de passar por um longo processo de tramitação, enfim, de diversos relatórios que foram produzidos ao longo dessa tramitação, se opta, então, por suavizar bastante a expressão e colocar sob a forma de reafirma-se o respeito e o fomento às práticas tradicionais indígenas, sempre, ou seja, desde que elas estejam em conformidade com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos de que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, só recuperando um pouquinho o Estatuto do Índio, que eu acho que é uma lei bastante importante, assim, para quem está interessado em pensar a legislação e a política indigenista também, né? Então, o Estatuto do Índio, ele é uma lei, né? A lei número 6.001 de 1973, que foi lançada durante a ditadura militar, que foi um período bastante duro para os povos indígenas, porque predominou a tônica da integração, né, da assimilação. Então, o que se pensava? E, como a gente vai ver, o que muita gente pensa ainda até hoje, né? Que os povos indígenas, eles representam uma espécie de um estágio evolutivo da espécie humana, enfim, ou da sociedade nacional, né? Então, eles estão vivendo, isso de acordo com essa perspectiva, tá? Que eles estão vivendo sob determinadas formas menos evoluídas do que a sociedade ocidental, a sociedade não indígena, e que, inevitavelmente, em algum momento da história, eles vão ser totalmente integrados à comunhão nacional, ou seja, eles vão deixar de ser indígenas para serem cidadãos comuns, né? Foi isso que predominou, assim, falando em termos mais gerais, né? Enfim, porque o outro curso também a gente discutiu sobre isso por 4 horas, eu não conseguiria recuperar com tantos detalhes para vocês aqui, porque esse não é o escopo do nosso curso, né? Mas, assim, trazendo, né, em linhas gerais, o que predominou na política indigenista do século XX é justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa ideia de assimilação e de integração do indígena na sociedade nacional. Então, o Estatuto do Índio, ele disseta, de um lado, sobre a preservação das culturas indígenas, mas ele vai entender que haverá uma integração, que ele chama de progressiva e harmoniosa dos indígenas à comunhão nacional. Então, pelo menos em teoria, a ideia que o Estatuto do Índio traz sobre integração, ela é um pouco diferente das que prevaleceram anteriormente na política indigenista. Isso porque essa lei considera que a integração dos índios, né, significa dar às comunidades indígenas verdadeiros direitos de cidadania. O direito à proteção especial do Estado, de acordo com o Estatuto do Índio, ele se deve à dívida histórica com os povos indígenas e não porque são considerados ignorantes dos usos e costumes da sociedade brasileira. Então, aqui se tem a ideia de que a integração do indígena, ela deve ocorrer junto com o respeito aos valores culturais, tradições, usos e costumes dos povos indígenas. Mas é importante dizer que a tônica ainda é a da integração. Então, aqui para o Estatuto do Índio, os critérios de discriminação do que é ser indígena, eu estou usando indígena, né, porque hoje é o termo corrente, mas o Estatuto do Índio, ele usa índio, né, tanto que o nome já diz, ou silvícola também, né, mas eu estou usando aqui o termo corrente.
Então, os critérios de discriminação do que é ser ou não ser indígena, eles ficam determinados pelo pertencimento a uma ascendência pré-colombiana e pela autoidentificação e identificação do grupo étnico, cujas características culturais se diferenciem da sociedade brasileira. Os índios, eles são aqui considerados integrados quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício de direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura. O artigo 65 do Estatuto do Índio, ele determina que todas as terras indígenas deveriam acontecer em até 5 anos. Ou seja, se ele é de 73, previa que até 1978 todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas. Mas isso não aconteceu até hoje, né? Então, assim, só trazendo para vocês, em linhas gerais, né, o que é essa lei, né, o que é o Estatuto do Índio, qual a importância dele. Ele existe até hoje, ele não foi alterado, né, então é uma lei que, apesar de ter alguns avanços em relação a noções anteriores da política indigenista, ainda é uma lei que traz bastante esse ranço, né, da ditadura militar, enfim, então de diversas noções que supostamente já foram ultrapassadas pela política indigenista, mas que a gente vai ver, né, no final dessa aula, daqui a pouco, quanto que, apesar de elas serem consideradas ultrapassadas, elas também ainda estão presentes, não somente nas falas de muitos políticos ou de muitas figuras públicas, mas também no próprio fazer da política indigenista, né? E eu acho que esse projeto de lei do infanticídio, ele é bastante um exemplo disso, né? Porque ele traz essa perspectiva da tutela, do controle, né? No sentido de que os indígenas supostamente têm práticas que são consideradas atentatórias dos direitos humanos, do direito à vida, enfim. Né? Então, essa vai ser um pouquinho a reflexão que eu vou propor para a gente fazer na parte final dessa minha exposição. Gente, tudo bem até aqui? Tem alguma coisa que eu passei muito rápido? Posso seguir, então? Tá. Então, retomando a importância da bancada. A Clécia falou que para mim é algo novo, estou vindo para aprender ao máximo. Tá bom, Clécia. Se eu passar muito rápido por algum ponto e vocês quiserem né, pedir para eu voltar, como vocês pediram já, né, em alguns momentos, para eu repetir os nomes, enfim, fiquem completamente à vontade, é porque acontece mesmo de que, como esse assunto já é um assunto que eu estou pensando há um tempo, às vezes pode ser que eu fale alguma coisa que para mim pareça, né, uma coisa mais óbvia, mas que na verdade não é, né? Eu acho que esse é justamente o exercício assim da pesquisa, né, e da docência também, né? A gente nunca parte do pressuposto que um determinado assunto ele é óbvio, né? Porque nunca é. Então, fiquem completamente à vontade. Bom, retomando então, a importância que a bancada evangélica teve, não só na defesa, mas também na aprovação do projeto de lei, né? E aqui, por que eu acho que a bancada evangélica foi tão
assim, como que a bancada evangélica colou, né? Como que ela se identificou com essa discussão do chamado infanticídio indígena. Eu vejo isso pela dimensão de que a bancada evangélica ela é multifacetada, muito heterogênea, né? Enfim, tem vários pesquisadores super competentes, né? Falando sobre isso, inclusive antropólogos, o Ronaldo Almeida, que estão pensando esse caráter heterogêneo e multifacetado da bancada evangélica, mas a pauta pró-vida é uma pauta que costuma promover a identificação de muitos sujeitos, né, de muitos setores da frente parlamentar evangélica. Então, eu acho que, para eles, a discussão sobre o chamado infanticídio indígena colou muito por causa disso também, né? Então, ressaltando, né, que embora a bancada evangélica ela seja heterogênea e multifacetada em inúmeras questões, conforme apontou Ronaldo de Almeida, a sua posição frente ao projeto de lei 1057/2007 na Câmara dos Deputados foi majoritariamente favorável à aprovação da proposta em 2015. Isso pode ser atribuído a uma convergência existente entre os parlamentares evangélicos no que se refere a uma ideia de defesa da vida. Para esses sujeitos, a vida ela é considerada uma dádiva de Deus que é inviolável e cujo início se dá desde a concepção no ventre materno. Por esse motivo, a cultura, eu estou citando uma frase que eu ouvi de forma recorrente durante o meu trabalho de campo, por parte de parlamentares da bancada evangélica, eles diziam assim, que a cultura nunca pode estar acima da vida. E a seguir, eu vou também compartilhar com vocês alguns trechos de falas desses deputados, né, manifestando a sua posição em relação ao projeto e também ao debate de forma geral. Eu vou compartilhar a minha tela para a leitura não ficar tão cansativa para vocês. Tá dando para ver? Sim. Tá, então o deputado Takayama, ele vai dizer assim: vejo aqui pessoas dizendo que o assunto é entre a lei e a vida. Eu acho que não há nem o que se discutir. A vida é superior a qualquer situação. Eu penso que a vida está muito acima da questão cultural. Depois, o então deputado Moroni Torgan vai dizer: se é para matar uma vida em nome de uma cultura, mata a cultura em nome da vida, o que é muito melhor. O que nós não podemos fazer é permitir que matem crianças em nome de uma cultura arcaica, em nome de uma cultura totalmente injusta, em nome de uma cultura totalmente errada, e dizermos: ah, mas isso é a cultura deles. Na sequência, o então deputado Gilberto Nascimento, ele vai dizer: essas culturas que sacrificam a vida já não podem mais prevalecer. E esta Câmara hoje tem que dar uma resposta. Esta Câmara hoje tem que entender que a vida é muito mais importante do que a cultura. E a vida, inclusive, foi dada por Deus e nós temos que respeitar tudo isso. E, por fim, o então deputado Domingos Neto vai dizer: não aceitamos também que qualquer motivação que seja de cunho cultural possa se sobrepor ao que esteja colocado aqui, que é o direito à vida. Então, esses trechos, eles foram retirados
do diário da Câmara dos Deputados, né, que também é possível de ser acessado. E eu quis trazer esses trechos para vocês, né, porque são falas de deputados diferentes, todos esses pertencentes à bancada evangélica, né, mas tem uma coisa em comum, que é essa ideia de que a vida, ela tem... ela está acima da cultura, né? Então, acho que isso é uma coisa muito emblemática do discurso em defesa do projeto de lei, né? Isso é um conceito fechado ao diálogo com a diferença, completamente fechado, né? Porque ele, ele pressupõe um conceito rígido, né, do que é considerado vida e do que é considerado pessoa, né? Eu comentei com vocês no início da minha fala que a etnologia indígena, que é um ramo da antropologia que vai se debruçar sobre o estudo de populações indígenas, vai estudar e descobrir que os povos, eles trabalham com noções muito diferentes, né, do que é ser considerado pessoa e do que é ser considerado vida. Assim, fazendo uma generalização muito assim, vou falar em linhas gerais, porque também é um tema que eu não vou conseguir me aprofundar aqui, né, por conta do tempo, enfim, também porque pressupõe, né, uma série de leituras, enfim, mas eu queria falar para vocês em linhas gerais, por exemplo, para alguns povos indígenas da América do Sul, né, que são chamados povos ameríndios, a ideia de vida e de pessoa, ela passa pela socialização. Então, por exemplo, quando uma criança nasce, né, quando tem um recém-nascido, ele ainda não é considerado uma pessoa, porque para ser pessoa, ele precisa, por exemplo, receber um nome. E ele só vai receber um nome quando, quando essa criança começar a se inserir em determinadas atividades daquela comunidade, né? Então, quando essa criança adquirir uma determinada autonomia, quando começar a desempenhar algumas atividades comuns àquele grupo, né? Só então essa criança, esse ser, vai ganhar o estatuto de pessoa, né? Então é uma discussão assim muito interessante, né? E que muitos antropólogos escreveram de forma super consistente, super densa e muito interessante também. Depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar, eu posso passar também alguns textos que discutem sobre isso. Acho que é muito legal para pensar um pouco essas diferenças, né? Bom, retomando, então, é importante ressaltar que é o que eu acabei de falar para vocês, na verdade. Mas eu vou agora que eu vou falar do jeito que está mais sistematizado aqui no meu roteiro. Né? É importante ressaltar que a ideia de defesa da vida, mobilizada pelos colaboradores da ATNI e pelos parlamentares da bancada evangélica, se refere a uma categoria nativa com significados específicos. Então, quando a gente chama na antropologia a categoria nativa, a gente está querendo dizer que é uma categoria utilizada pelos sujeitos com os quais a gente está fazendo pesquisa, né? Então, a ideia de defesa da vida, ela é uma categoria nativa dos colaboradores da ATNI e dos membros da Frente Parlamentar Evangélica, que foram as pessoas com quem eu fiz pesquisa, né? Então, aqui, de acordo com Rosa, que é a Marlise Rosa, que é uma antropóloga também que estudou sobre o infanticídio indígena, a noção de vida para os parlamentares ligados à luta contra o infanticídio indígena é sinônima da noção de pessoa, aspecto radicalmente diferente para as ontologias ameríndias das terras baixas da América do Sul, cuja constituição da pessoa é uma espécie de nascimento social que passa necessariamente, dentre outros aspectos, pela corporalidade.
Então, a votação do projeto de lei em agosto de 2015, ela teve a participação de 37% de membros da bancada evangélica, e desses 37%, 90% se manifestou favorável à aprovação do projeto. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que mostra como cada deputado votou. A gente não precisa entrar nos detalhes, né, de como foi cada voto, mas ela é um recurso visual interessante para ver como foi majoritariamente o voto da bancada evangélica. Então, o título da tabela é o voto da bancada evangélica no projeto de lei 1057 de 2007, que foi, essa votação aconteceu em agosto de 2015, e aqui a legendinha, em verde foi quem votou a favor né, da aprovação do projeto, em vermelho quem votou contra a aprovação do projeto, e em amarelo quem se absteve. Então, vou fazer só uma passagem, a gente não precisa olhar, né, deputado a deputado, mas é interessante observar que foi bastante homogêneo, né, com poucas diferenças, com poucos votos que destoaram do voto majoritário que foi pela aprovação do projeto, né? Talvez vocês vejam aí nomes conhecidos da política. Vou passar mais devagar, né? Deixa eu ver aqui. O Daniel, ele perguntou assim: na perspectiva dos direitos humanos, a questão apresentada entre cultura versus vida reflete muito a discussão entre universalismo e relativismo. Quais as impressões da professora dessa discussão na votação do projeto? É possível identificar essa discussão ao longo da tramitação do projeto? Legal, Daniel, realmente essa discussão ela está muito presente mesmo no debate sobre o chamado infanticídio indígena. A gente vai discutir mais detalhadamente esse assunto na aula 2, mas assim que eu terminar, eu já estou terminando a minha exposição. Eu posso fazer uma introdução sobre esse assunto, que eu acho que realmente ele é fundamental nessa discussão, e aí depois eu já abro na sequência para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Estou quase terminando a minha exposição. Então, muitos argumentos empregados para defender o projeto de lei e justificar a luta contra o infanticídio indígena, eles recuperam noções supostamente já ultrapassadas da política indigenista. Isso pode ser observado, por exemplo, na fala do então deputado federal Gilberto Nascimento, do Partido Social Cristão de São Paulo. Esse deputado, ele me concedeu uma entrevista em 2019, que foi o período que eu tive em Brasília para fazer o meu trabalho de campo, né? E um trecho dessa fala, dessa entrevista que eu vou citar para vocês também, toca justamente na questão da integração do indígena na sociedade brasileira. De acordo com o deputado, os povos indígenas no Brasil, eles estão se integrando à sociedade não indígena. Processo constatado por meio do uso de tecnologias por parte desses sujeitos, com ênfase para o uso do telefone celular. E por isso, na sua perspectiva, não devem adotar práticas que não condizem com a sociedade moderna. Então, eu vou citar um trecho da fala dele. Ele vai dizer assim: a concepção do índio tem que ser mudada. O índio hoje, por exemplo, nós temos uma índia aqui no Congresso, e ele está se referindo à então deputada federal Joênia Wapichana, da Rede Solidariedade de Roraima, que agora, inclusive, é presidente da FUNAI. Então, ele vai dizer, né, nós temos uma índia aqui no Congresso, quer dizer, o índio, ele chegou ao ponto em que está no Congresso Nacional, que usa a internet, que usa o telefone, todos os meios de comunicação.
E o índio, de qualquer forma, ele está se integrando à sociedade moderna. Exatamente por isso, ele precisa reconhecer que existe essa vida. A sociedade moderna tem que fazer com que o índio, que, repito, também está se tornando moderno, ele sabe o que pode e o que não pode. Ele sabe, por exemplo, exigir os seus direitos. E, logicamente, ele tem deveres. E um dos deveres é exatamente preservar a vida daquele que vem através de uma relação entre ele e uma mulher. Então, terminei a citação da fala dele. A ideia de que o índio está se tornando moderno e por esse motivo deve superar aspectos negativos de sua cultura não é nova. Essa concepção ela remete a uma corrente antropológica do século XIX chamada de evolucionismo cultural, cujos principais pensadores foram Spencer, Fraser e Morgan. É emblemática a forma como o deputado, ao utilizar o termo "o índio", ele demonstra a exterioridade e o distanciamento de sua posição em relação às diferenças. Se, por um lado, a expressão "o índio" remete a uma generalidade, o deputado desliza para o índio como um sujeito masculino ao afirmar que um dos deveres é exatamente preservar a vida daquele que vem através de uma relação entre ele e uma mulher. Agora eu vou também, para terminar a minha fala, citar a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga, uma das maiores antropólogas do Brasil, viva. E a gente eu trabalhei muito ela também no curso sobre política indigenista que eu dei aqui na ESA em novembro, né? E ela é uma grande estudiosa, assim, da história indígena, da história da política indigenista também, né? E num livro muito importante dela, é um livro pequeno, assim, mas que ele é muito fundamental para essa discussão, que chama Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania. Ela vai dizer assim, que prevaleceu na história do Brasil a noção de que os indígenas representam a infância da humanidade, traduzida no emprego do termo primitivo, cujo destino é se tornar parte da comunhão nacional. A afirmação do deputado federal Gilberto Nascimento de que hoje o índio chegou ao ponto de que está no Congresso Nacional, sabe utilizar os meios de comunicação e exigir os seus direitos, remonta a uma ideia vigente no século XIX, que é justamente a crença na inexorabilidade do progresso e no fim das sociedades indígenas como consequência do processo. Então, na visão desse deputado e também na visão, né, dessa visão que foi vigente durante o século XX, identidade e cultura são entendidas como coisas. A identidade nesse caso, ela pressupõe uma essência e a cultura é vista como um conjunto de itens, regras, valores e posições previamente dados e com pouca mobilidade, né? Ou seja, com pouca chance de sofrer alteração. Esse é uma espécie de modelo filosófico, né, que vai entender identidade e cultura como coisas que estão mais perto da imutabilidade, ao passo também que a gente tem um outro modelo, que esse modelo não é acionado no discurso desses sujeitos, que vai entender a identidade. Peraí, deixa eu recuperar aqui. Então, nesse outro modelo, que não é acionado por esses sujeitos, a identidade pressupõe uma percepção de continuidade e a cultura é vista como possibilidade de gerar traços em um sistema perpetuamente cambiante, né? Então, essa noção da cultura como sendo um processo
que vai se alterando o tempo todo, não está presente, né, não é acionada pelo menos nesses discursos. É interessante notar que, apesar desses sujeitos trabalharem com uma noção mais estática da cultura, né, ou seja, os indígenas, eles têm, né, de acordo com esses sujeitos, determinadas práticas que são nocivas, e eles precisam mudar isso, porque isso não é condizente com a modernidade, enfim, né, com o avanço, enfim. Então, isso é um acionamento de uma ideia de cultura estática, né, que está lá presa, vamos dizer assim, nos primórdios da história e da evolução. Por outro lado, é muito interessante notar que muitos colaboradores da Atini, Voz pela Vida, né, com quem eu conversei, eles também acionam, por vezes, essa ideia da cultura como sendo algo dinâmico, né? Então, eles dizem assim, olha, os indígenas, eles querem mudar essa visão arcaica, né, de que, por exemplo, crianças que nascem com alguma deficiência, elas não podem sobreviver, enfim, então isso é uma coisa assim bastante interessante de observar, ao passo que eles trabalham, né, a princípio com uma noção mais estática de cultura e identidade, de vez em quando eles acionam essa outra visão. Isso é contraditório, né? Assim, bastante interessante de ser observado. Bom, eu terminei a minha exposição, né? Assim, queria só deixar aqui igual eu fiz também no curso que eu dei em novembro, né? Que a gente ainda não tinha todas as nomeações dos ministérios agora na nova gestão da presidência da República, né? Então, eu fiz algumas apostas, eu pensei que a Joênia Wapichana, ela ia assumir o Ministério dos Povos Originários, né, que agora é um novo ministério, mas acabou que foi a Sônia Guajajara, que inclusive foi eleita deputada, né, mas uma coisa que eu queria ressaltar é que agora a Joênia Wapichana, ela está à frente da FUNAI, né, e a presença de uma mulher indígena à frente de um órgão responsável pela política indigenista rompe radicalmente com a ideia de tutela e reafirma um preceito que já está contido na Constituição Federal de 1988, que é o reconhecimento do direito à autodeterminação dos povos. Então, ainda é uma aposta, a gente não sabe como que essa nova política indigenista vai ser conduzida, né? Mas eu acho que é bastante emblemático, assim, bastante significativo a gente ter a Joênia, que é uma mulher indígena, à frente da FUNAI, né? Então, queria ressaltar isso, e só eu vou passar para vocês. Eu já vi que tem gente com a mão levantada, mas eu queria responder, assim, muito rapidamente ao Daniel, que é esse embate infinito, né, entre universalismo de direitos e relativismo cultural. Então, por um lado, os direitos humanos, que a gente vai trabalhar na aula de quarta-feira, ele prevê uma perspectiva universal, né, ele pretende abarcar todos os seres, né, como sujeitos de direito, que somos todos, né? E eu acho que isso é muito importante, isso foi muito importante dentro do contexto específico que os direitos humanos eles foram criados, mas isso entra né, isso tem limites quando a gente vai aplicar os direitos humanos para os direitos específicos dos povos indígenas, né? Porque há uma série de especificidades culturais
e a Constituição de 88 ela reconhece, né, o direito à autodeterminação, a organização social, os usos e costumes. Então, realmente é uma discussão bastante extensa. Eu espero conseguir trazer para vocês de uma forma que seja didática, que seja produtiva na próxima aula. Mas, além do universalismo e do relativismo, né, alguns antropólogos, inclusive alguns que eu citei hoje, por exemplo, a Mariana Holanda, eu quero trazer também para a gente discutir a Rita Segato, que é uma antropóloga super importante que vai, né, fazer bastante essa discussão. Para essas pesquisadoras, o universalismo e o relativismo é uma briga que não tem saída, né? Então, é um labirinto do qual a gente não consegue sair se a gente se prender em um polo ou em outro. É aí, por exemplo, que as discussões dentro de uma perspectiva crítica do direito, que vai pensar, por exemplo, pluralismo jurídico, novas formas, né, de se pensar na aplicação de leis e de como que os povos indígenas, por exemplo, são chamados a participar de instâncias deliberativas, né, e de formulação de políticas públicas. Então, para essas pesquisadoras, e eu tendo a concordar também, me parece mais interessante sair desse embate entre universalismo de direitos e relativismo cultural para pensar saídas e propostas que sejam mais pluralistas, né? Ou seja, que chamem indígenas ou outros povos tradicionais a participar da discussão. Foi só uma breve introdução, Daniel, espero que eu tenha me feito entender. E a gente vai sim ver isso na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, tá bom? Vamos lá, tem gente com a mão levantada, né? A Irmandina Correia Neri. Você quer falar? Pode abrir o microfone. Fica à vontade. Gente, alguém que não está com a mão levantada, que gostaria de colocar alguma dúvida, fazer algum comentário? Não? Tá todo mundo ok? Tudo bem até aqui? Então tá bom, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a atenção, a paciência. Para mim é bastante importante falar sobre isso, né? Porque são tentativas, né, recorrentes, assim, uma seguida da outra. A gente sempre, né, a gente faz um trabalho, depois a gente tenta elaborar ele de outras formas, né? E assim sucessivamente. Então, para mim é um exercício muito interessante, muito importante também. Eu queria agradecer muito vocês. Tem alguém que está com a mão levantada? A Cássia Messias. Quer falar, Cássia? Ah, beleza. Você fez uns comentários, né? No chat, desculpa, deixei passar. A Cássia falou assim: não podemos confundir, devemos respeitar. Eu não entendo que eles desejam realmente mudar. Eles se sentem obrigados a mudar pelo bem da própria sobrevivência. Você queria complementar? Abrir o microfone? Se quiser, fica à vontade, a gente tem mais 10 minutinhos. Desculpa. A identidade indígena, na minha percepção, é a moral. Sim, e é importante também a gente sempre pensar no plural, né? Então, são muitas identidades indígenas. A gente, como eu comentei com vocês, né, hoje a gente dá conta de 305 povos indígenas no Brasil, né, que têm diferentes línguas, formas de organização social e política, enfim, então sempre no plural, né, e realmente é muito difícil e muito complicado fazer esse tipo de generalização, né, como a gente pode ver no texto do projeto de lei. Então, é importante a gente sempre estar pensando aí na pluralidade, na diferença, né, nas múltiplas realidades dos povos indígenas. Isso, livre da nossa própria moral do que nós impomos, exatamente, é isso mesmo.
Bom, gente, então acho que é isso. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Espero vê-las e vê-los na quarta-feira, às 7 horas, na nossa segunda aula, que vai tratar sobre os direitos humanos, né, e as relações, alcances e limites com os direitos específicos dos povos indígenas. Tá bom? Obrigada, boa noite. Até quarta-feira.